Olá pessoal, estou ao vivo. Nebi está ao vivo. Oi gente, É, eu sou o Cello, estou aqui representando Nebi e no aguardo de Okara e Társilo para a gente começar a live. A live de hoje é bem legal, espero que vocês gostem. A pessoa convidada, inclusive eu tive a honra de assistir falando ao vivo em São Paulo, no Sesc de São Paulo, Sesc CPF, sobre um tema bastante semelhante, assim. E, bom, tô animado. Vamos aguardar. Olá pessoal, tudo bem? A revista entrou. O Társilo que vai entrar pela revista, ele está representando a revista Estudos Transviários, com quem a gente vai fazer a live hoje. Inclusive eu sou coordenador dessa revista, mas eu tô aqui hoje pelo NEABI. Está um frio, né? Pelo menos aqui em Niterói tá frio. Não sei onde vocês estão. Tá com filtros. Enfim. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ai, ai. Vamos ver se eu consigo chamar a raiz do mato. Raiz do... Opa! Você não achou. Eita, Társilo. Oi, gente, boa noite. E aí, amigo? E aí, você Consigo consegue te me ouvir ouvir sim. bem? Tá um pouquinho baixinho só. Vou ficar mais próximo Mas aqui dá pra te pra ouvir ficar sim. melhor. Onde está o cara? Chegou, o Raiz do Mato chegou, oba, oba. Acho que ele acabou de Sim, entrar. acabei de assinar. Deixa eu ver se consigo convidar. Convidei. Vamos ver. E... e- Olá! Oi, Gente, cara. boa Boa E noite. aí, noite. finalmente estamos nós três aqui. Eu não me sinto mais sozinho. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô com frio. Tá Sim. frio, frio. Aqui, Aqui tá. Eu tô eu tô bem com dois também. casacos. Animado pra essa Eu também. conversa. Gente, vou me apresentar. Vai ser assim, pensei, eu me apresento, aí eu passo pro Társilo, o Társilo fala um pouquinho também da revista, e aí o cara se apresenta e já pode ir começando, sabe? Então, eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a proposta, assim, desse ciclo de lives, assim, que a gente está pensando em fazer. Eu entrei agora pro NEABI como substituto eventual na coordenação de comunicação, e sendo uma pessoa trans, né, e tendo essa oportunidade de poder, pelo menos, abrir algum espaço para outras pessoas trans chegarem e colocarem suas pesquisas, eu e Tarsila conversando, a gente pensou em fazer uma parceria do NEABI com a revista, e a primeira pessoa que a gente pensou em chamar foi você. A gente teve a honra de assistir você falando lá no Sesc CPF em São Paulo, esse ano, né? E foi lindo, foi incrível. Então, esse convite foi feito assim, a gente ficou muito feliz quando você aceitou. Então, a ideia é abrir realmente um espaço para você trazer a sua pesquisa realmente, sabe? Para poder ficar documentado aqui na história do NEABI, da revista. E estava até com a ideia
que tudo que for trazido, né, falado, a gente pudesse transcrever e pudesse virar até um artigo, ou um ensaio, uma entrevista, a ser publicado na revista, para ficar acessível tanto na questão, né, da oralidade aqui, como também para poder ser citado em formato de artigo, também melhorar a acessibilidade, né, das coisas, né, ter uma versão escrita, uma versão falada. Então, é isso. Vou passar para o Társilo agora, para o Társilo falar um pouquinho, se apresentar, que vai me ajudar aqui na mediação, e depois o cara. Então, vai nessa, tá? Oi, gente, boa noite. Para quem eu não conheço, né, me chamo Társilo. Sou um dos coordenadores da revista Estudos Transviados também, né, junto com o Cello. E sou estudante de psicologia, estou assim fazendo um esforço para me formar. Agora também estou produzindo, né, ou pelo menos assim desenvolvendo a minha monografia de conclusão de curso também na temática da transmasculinidade, especificamente sobre pessoas transmasculinas em privação de liberdade. E fazer parte dessa revista para mim é muito importante por isso, porque eu estou também construindo esse lugar onde as nossas produções, as nossas vivências estão sendo colocadas em primeira pessoa, né? Então, falando um pouco da revista também, a revista é a primeira revista formada por pessoas transmasculinas e que traz a temática da transmasculinidade, né? Que a gente conhece, é a primeira que foi criada no Brasil e existe desde 2020. Eu, o Cello, o Bruno e o Nicolas demos início, mas outras pessoas também contribuíram, então a história da revista assim é feita por várias mãos e a gente tenta dar continuidade nela, né? Até agora a gente tem 6 edições publicadas e está disponíveis para download no nosso site. Estamos também no momento de produção da nossa 7ª e também temos edições especiais que a gente já publicou com outras entidades, organizações e grupos, que eu acho que é bem importante de falar que recentemente a gente lançou o mapeamento educacional das transmasculinidades no Brasil, junto com o IBRAT, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e também o dossiê Gravidez, Aborto e Parentalidade das Transmasculinidades, junto com a REBE, que é a revista de estudos brasileiros da homocultura. E eu acho importante destacar essas parcerias e essas produções extras, porque acho que também essa live junto com o NEABI também é sobre isso, é também sobre a gente criar esses diálogos com outros grupos que também estão propondo espaços em que a gente consiga falar, em que a gente consiga produzir e ter a nossa produção de conhecimento validada, né? E não necessariamente vinculada à academia, que acho também que falar sobre a revista também é abrir um convite para que outras pessoas transmasculinas enviem suas produções para a gente, que a gente tenha o momento de recebimento de produções sempre aberto, né? Mas agora, por exemplo, a gente está perto de publicar a 7ª edição, então quem mandaria agora iria ter a sua produção publicada na próxima edição, né? Mas a gente sempre está recebendo. E a gente recebe materiais escritos em diversos formatos, né? Poesia, todo tipo de escrita, tanto escrita em formato acadêmico ou não, como também produções visuais, desenho, fotografia, tudo isso a gente tem lá na revista. E aí quem ainda não conhece também pode acessar o perfil, lá tem várias das nossas produções e outras cositas para conhecer. E por enquanto acho que é isso. Vou passar para o cara falar e queria também agradecer demais por ter aceito o convite, porque sei que também separar esse tempinho para estar aqui também é uma escolha, é uma decisão, porque a nossa vida é corrida e tem outras atividades e principalmente atividades para dar conta, né, das nossas necessidades. Então é muito importante para a gente estar podendo compartilhar esse espaço. Bom, agradeço, né, pelo convite, peço licença. E também foi um prazer estar com vocês lá em São Paulo, ouvir, né, e ver a fala de vocês. Bom, vamos deixar livre, né? Vocês podem também trazer perguntas e tal. Eu não gosto muito de ficar só eu falando mil referências, sou eu. Bom, o Tássilo me perguntou se o conceito de transexualidade indígena está escrito em algum lugar, né? Eu falei, olha, que eu saiba não. Né, a princípio
Transexualidade, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, nunca li nada especificamente, mas já vi o conceito circulando, e aí eu pensei, por que não falar de uma transexualidade indígena? Eu vou trazer algumas elaborações sobre isso, né? Eu vi que o Léo Peçanha entrou aí, e em agosto eu vou também dar uma aula, né, que ele me convidou sobre esse tema especificamente, então vai ser isso que eu vou falar hoje estendido, né? E eu não sei, vou compartilhar um pouquinho assim as referências que eu tenho para pensar um pouco esse tema, que é esse conceito da colonialidade do gênero, da Maria Lugones, o livro A Invenção das Mulheres, da Yoronkeu Yeomi, o livro Existe Índio Gay, esse eu tenho fisicamente, aí eu trouxe. Uma coisa que eu acho importante, acho que não sei se vai dar para ver, é essa capa que ele tem, são tipo uns demôniozinhos, que na verdade são os indígenas, né? E os portugueses olhando, né? Representações monstruosas, né? Da sexualidade dos modos de vida indígenas. Isso é importante. Uma escritora também que a Maria Lugones cita, que é a Paula Gunn Allen, ela é uma indígena norte-americana e ela fala um pouco, eu só vi o livro dela em inglês até hoje, que o nome é The Secret Hoop. E ela fala um pouco de gênero e sexualidade tradicionais, né, dos povos indígenas e as existências de Tibira e Sacoa-Imbegira. Não sei se já ouviram falar desses termos, esses seres, né? Então é um pouco daí que eu parto. E aí até você falou da escrita, né? Essa é uma pesquisa que eu tenho de forma autônoma, por enquanto. Assim, a maioria das pesquisas que eu tenho, das aulas, são pesquisas autônomas. Eu não estou em nenhum espaço acadêmico por hora, né? Que não quer dizer que não possa existir um diálogo, eu acho isso importante, né? Porque às vezes parece também que só existe pesquisa, estudo e produção de conhecimento dentro das universidades, né? Mas existem muitos territórios que dialogam entre si, né? Então, vou pensar aqui como é que eu vou começar. A colonialidade do gênero é esse conceito, né, que fala que a Maria Lugones vai pegar emprestado do Aníbal Quijano, né? E o Aníbal Quijano ele desenvolve os conceitos de colonialidade do poder e do saber, que seriam meio que essas repercussões da colonização, né? Então esse modo de vida, né, que a gente está seria uma colonialidade. A forma como o poder se organiza, né, o capitalismo decorrente desses processos coloniais, na forma como a economia e o poder se organizam, que vão chegar no capitalismo, né, seria uma colonialidade do poder, né, e do saber seria como que tantos saberes tradicionais são exterminados ao longo desses processos de colonização, não só exterminados, como os saberes brancos, né, vão sendo inseridos, né, na mente das pessoas, através de vários processos. E a Maria Lugones, ela dá essa puxada de orelha, assim, no Aníbal Quijano, fala, como assim você acha que o poder, o trabalho, o saber, tudo é interferido pela colonialidade, mas o gênero não, né? Mas o que a gente entende como sexo biológico, não, né? Ele trata de uma forma meio pura, assim, né? Como se não tivesse sido tocado. Sempre existiram homens e mulheres, sempre existiu o conceito de macho e fêmea, né? E aí a Maria Lugones vai falar que não, também existe uma percepção colonial de tudo que a gente entende como gênero, sexo, sexualidade, né? E ela fala que essa própria ideia assim de sexo biológico também já é uma produção colonial, né? Essa ideia de que todos os povos se pensam enquanto machos e fêmeas, corpos femininos ou masculinos, isso também é uma produção moderna, né? Tem um marketing me ligando aqui, eu recebo umas 6 ligações por dia. E também como que esses próprios conceitos de homem e mulher não estão em todos os povos também, né? E quando ela está falando de homem e mulher, ela não está nem necessariamente falando assim de algum tipo de referência feminina ou masculina,
que não necessariamente isso vai produzir gênero, né? Podem ser polos, ou, sei lá, como a gente fala de yin e yang, né? Dualidades, energias, né? Mas não necessariamente isso vai produzir um papel social fixo para os corpos, né? E aí a Maria Lugones, ela traz a Yoronke, do livro A Invenção das Mulheres, e esse livro em si eu recomendo, né, que leiam, porque tem muita informação, ele é muito rico, assim, a Yoronke, ela vai mostrando várias dimensões de como a percepção europeia cria gênero dentro do povo dela. Ela vai falar para gente como que no Iorubá não tem demarcação de gênero, não tem demarcação de corporalidade, né? E hoje em dia, os Iorubás, o pessoal do território dela, vão se chamar de homens e mulheres, vão falar de feminino e masculino, né? Como que isso vai ser inserido? Então, uma das formas é a linguagem, né? Ensinando o inglês, no caso, né? Que foi a colonização lá foi inglesa. E isso vai sendo repetido ao ponto que as próprias pessoas acreditam que sempre foram assim. Ela cria a colonialidade cria tradições, né? A gente esquece quem a gente já foi, né? Uma discussão que eu acho que se aproxima de uma forma muito interessante disso é o que tem acontecido em alguns terreiros, né? Principalmente candomblé, em que se fala sobre reafricanização dos terreiros, né? Umbanda também, né? Apesar da Umbanda ser um pouco mais complexa, né? Porque tem outros elementos não africanos, né? E aí fica um pouco a dúvida, assim, né? O que é a tradição? Né? A tradição é aquilo que foi tirado dos mais velhos já, ou é o que os mais velhos conhecem, né? Porque os nossos mais velhos já esqueceram de muitas coisas. Né? É aquilo que a tradição é aquilo que tem sido passado adiante nas últimas décadas ou é aquilo que era passado adiante antes dessas décadas, sabe? Então, fica um pouco essa confusão, né? E o Yoronke fala que hoje em dia vão existir vários iorubás que estão produzindo como supostamente seriam os iorubás, mas dentro dessa lógica colonial que já foi inserida, né, pela colonização. Dinâmicas patriarcais, númeras, né, foram inseridas, alteração na educação, né, separar como as pessoas são educadas, homens e mulheres, né, e o trabalho, a divisão do trabalho, né, e uma parte que eu acho muito interessante também são as traduções que começaram a ser feitas, né, então, lembrando aqui dos exemplos, por exemplo, o povo dela tem palavras para falar do corpo que é capaz de gestar e de um corpo que não gesta, né? Não importa o que mais esse corpo é capaz de fazer, porque o que as pessoas querem saber é se gesta ou não, foda-se, acabou, assim. Isso é um ato corporal, biológico, né? Esse é o elemento. Porque crianças são importantes, as pessoas, sabe, é um povo que pensa comunidade, então, reprodução, crianças, passar a cultura à frente, tudo isso é muito relevante, então as pessoas querem saber de quem é capaz de gestar. E aí a palavra que se usa é oberim, né? E a palavra para quem não gesta é okurim. Mas o que ela fala, ela chama isso de distinção sem diferenciação, uma coisa assim, né? Do tipo, é uma forma de dizer o que um corpo pode fazer, mas isso não quer dizer assim, porque esse corpo gesta, ele será um corpo feminino, ele será um corpo que vai ser mãe, ele será um corpo que vai ser heterossexual e vai procurar um homem, né? Não é porque esse corpo tem uma função biológica que ele ganha um papel social, né? São coisas bem distintas. Então ela fala, é possível falar de corporalidade, por exemplo, sem você atribuir gênero, né? E acho interessante a gente pensar isso com as discussões que a gente tem tido ao redor do IBGE, né? Como que eles não colocaram gênero nesse último censo que rolou. E aí teve toda essa coisa, mas aí estão apagando a realidade do sexo biológico, né? Sempre essa coisa. E
E como é que a gente vai saber as experiências específicas de quem gesta ou quem materna? Como se o gênero em si não falasse sobre isso, né? Como se não tivesse implícito qual é a corporalidade quando a gente fala de gênero, né? É possível nomear sem apagar o corpo, não é sobre apagar o que um corpo pode ou não viver, né? Mas enfim. Eu acho que outra coisa interessante da gente falar também é sobre pessoas intersexo, é outra argumentação que a Maria Lugones traz, né? Como que também existe uma invenção, né, desse binário absoluto dos corpos, né? E as pessoas intersexo constantemente... Gente, eu tô vendo pessoas que eu conheço entrando, tá subindo nervosismo aqui. Mas como constantemente o Ocidente está produzindo um binário corporal também, né? As pessoas intersexo, elas vão nascer com algo que não vai ser perfeitamente inserido como macho ou fêmea, e aí, às vezes, bebês vão passar por cirurgias que não são fundamentais, né? Não garantem nenhum nível de sobrevivência, com a desculpa de que o desenvolvimento vai ser mais saudável psicologicamente, né? Que essa pessoa vai crescer mais encaixada e, portanto, mais feliz se fizer logo uma cirurgiazinha ali para corrigir. E, às vezes, as próprias equipes de saúde, incluindo os psicólogos, né, são orientados a dizerem isso para os pais, né, que a criança vai viver melhor. Às vezes orientam a não contar para os filhos, para não perturbar muito eles. E, às vezes, adultos, as pessoas vão descobrir que são intersexo, vão descobrir por que elas tomam tal comprimido para suprir tal hormônio que elas não produzem, né? Isso é de uma violência brutal e não é necessário, né, para que ninguém se desenvolva saudavelmente, né? Então, essa produção... E por que é preciso fazer isso? Antes de tudo, se não é sobre saúde, né, é sobre monitoração, é sobre produção de imaginário, né? Assim, essas pessoas não sabem que existem até, né? Como é que a gente vai achar que um corpo pode ser algo além, né, de um binário, de um macho e fêmea, né? Posso contar. E aí, acho que entrando um pouco nesse livro que eu falei, do Existe Índio Gay, ele vai trazer uma série de relatos, né, principalmente da parte dos jesuítas, dos colonos, né, sobre como eram as práticas da sexualidade, mas inevitavelmente também de gênero, né? É um pouco difícil falar de sexualidade, orientação sexual, que seja sem você nomear qual é o gênero, né, da onde está partindo uma orientação sexual. E aí você meio que vai pegando, assim, por esses relatos, como existia uma baixa monitoração, né, das práticas sexuais e do que as pessoas eram ou deixavam de ser, né? E aí tem umas passagens que eu... Deixa eu ver se está marcado ainda. Acho que tá. Não caiu a Enquanto você marcação. procura, eu Fala aí. posso fazer um comentário rapidão, assim, que você falou sobre a questão de cirurgias em crianças intersexo. Eu lembro que, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu li um artigo, eu só lembro de Machado 2015, eu acho, mas então não vou lembrar qual o nome real do autor, ou quando... A live vai ficar gravada assim, mas vai ficar no Instagram do NEAB. Eu vou ver se eu consigo marcar o cara ou a revista para a live ficar no de vocês também, mas eu não sei se isso é possível. Eu sou acadêmico, eu não sou influencer, então me perdoe. Mas aí eu lembro que esse autor, ele fez um estudo de caso em algumas clínicas pediátricas, né, onde seriam feitas cirurgias em crianças intersexo. E aí, uma frase que muitos médicos falavam, né, eram coisas até meio pejorativas, tipo, é mais fácil cavar um buraco do que erguer um poste, sabe? Para meio que justificar como seria mais fácil fazer quase como se fossem vaginoplastias, né, do que neofaloplastias, quase, em crianças intersexo.
E muitas vezes os pais também tinham um grande desconhecimento, né? Não sabiam muito bem o que estava acontecendo, achavam que tinha que ser isso mesmo, e a própria família não tinha muito poder de escolha, muito menos a criança, né? Muito menos. Então é surreal. Como que quando, para a norma ser reiterada, não há barreiras muito grandes, né, para cirurgias serem feitas, mas quando é para a gente romper com a norma, existem milhares de burocracias e dificuldades, enfim. Aí laudos e laudos e laudos, né, mas não tem nenhum laudo para legitimar a norma. Aí eu só lembrei Sim. disso e quis falar agora, mas a palavra é sua. Não, é uma ótima colocação. Né? E outras intervenções corporais também, tipo botar silicone. Eu acho que também quando homens cis querem fazer, eu não sei se chama de mastectomia, mamoplastia, não sei, querem reduzir quando. Tem um nome para isso, quando eles têm um peito um pouco maior, assim, né? Tudo vira uma A patologia, né? ginecomastia, né? É a ginecomastia que chama, eu acho, né? A condição. E também eu acho que também não. Isso. Eu acho que também não tem assim, uma grande monitoração, né? Ninguém vai querer saber, mas você vai se arrepender depois. Né? Isso aqui é parte do seu corpo, nasceu com você, um órgão saudável, né? Como é que você vai ficar com isso? Né? Um processo psicológico para que seja comprovado que a pessoa entende todas as profundas consequências, né? No psicológico dela, assim, né? Só algumas pessoas, né? Podem se arrepender drasticamente, outras não. Mas eu achei que a passagem que quem é que fala isso? Pedro Correia, ele um português aí, né, da vida, mandando uma carta para um colega falando o que ele estava vendo no Brasil. E ele fala que tem todo tipo de pecado contra a natureza, né, estão sempre em choque com a putaria. E aí fala que nessa terra é muito comum que tenham mulheres, eu estou traduzindo, tá, porque está em português antigo. Tenham mulheres que tipo, usam armas como todas as coisas que são ofício de homens, e tem mulheres com quem são casadas. A maioria, a maior injúria, né, a maior ofensa que você pode fazer é chamá-las de mulheres. Se você fizer isso, tem chance delas te darem flechadas. E tem uma outra aqui que é... Tem umas índias aqui que eles também determinam ser castas, e aqui castas muito entre aspas, porque eles estão falando que elas não são pessoas que não têm sexo com penetração, né? Que não conhecem homens em nenhuma qualidade, nem consentirão isso nem que as matem. Elas deixam todos os exercícios de mulheres, imitam os homens e seguem seus ofícios como se não fossem fêmeas. Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão à guerra com seus arcos e flechas e à caça, perseverando sempre na companhia dos homens. E cada uma tem mulher que a serve, como quem diz que é casada, e assim se comunicam e conversam como marido e mulher. Né? Sempre importante que tudo são as interpretações deles, assim, né? Não são as palavras que o povo usa, não está na língua que o povo usa. A forma, também é importante dizer que os colonos tinham grandes questões com as formas como as relações eram vividas, né? Então eles estavam sempre tentando entender, achar o casamento, quando muitas vezes não era casamento, né? Tem alguns registros assim de outros textos que eu não vou me aprofundar hoje, né, por motivos de tempo, mas que tem algumas coisas do tipo que eles ficavam tentando encontrar qual era o vínculo afetivo sexual mais verdadeiro, né? E aí eles ficavam, qual é o marcador? E eles nunca achavam, né, esse marcador. E a gente descobriu que tem tal termo que fala assim, tipo, pessoa muito especial. Só que aí eles vão ver que esse termo é usado com as irmãs, com os pais, com as árvores, com os pets, né? Então não tem muitos marcadores de casamento, né? Então isso é algo que eles estão nomeando como casamento, algo que eles estão nomeando como servir, né? Enfim. Mas então tem esses registros, né, de formas de existir, né, que não estão dentro de um binário de gênero. Qual é o nome disso? Não sei, né? E aqui também acho que é um ponto que eu queria falar sobre essa ideia de transancestralidade, né? Eu penso transancestralidade, essa junção de trans com ancestralidade, no sentido de pensar algo que veio antes, né?
algo que veio antes, que orienta para onde a gente vai, que é uma referência, que abre o caminho, né? Mas não necessariamente quer dizer que a gente precisa olhar para trás e chamar tudo de trans ou chamar tudo dos conceitos que a gente conhece hoje. Tipo, isso aqui é nossa, pessoa aqui, muito não binário, né? Tipo, é importante que a gente respeite a nomeação de um povo. Se a gente não sabe, deixa estar, né? O que não quer dizer que não abre portas para a gente, né? Saber que isso aqui existiu e ainda existe, talvez, em alguns lugares, né? Não sei. Já é um marcador de que são mundos possíveis. E eu também eu gosto de falar de ancestralidade porque tem tem esse costume, às vezes, as pessoas chamarem a transgeneridade, não binariedade como coisas pós-modernas, né? E, de fato, está inserido num tempo histórico bem específico. Mas não quer dizer que desvios do binarismo de gênero só começaram a existir agora, né? Então, eu gosto bastante disso, sabe? Tem uma coisa assim, isso é coisa de Twitter. Eu fico, pelo amor de Deus, gente. Binarismo de gênero que é moderno. Isso que entrou na moda agora, entendeu? Antes, outras coisas estavam rolando. E aí tem um termo que é Sacoembeguira, que é em Tupi. Importante lembrar que existem várias línguas indígenas, não só o Tupi, né? E significa algo como muito másculo. O que é isso? Não sabemos, né? É um termo aí da época, mas normalmente era associado não a pessoas com pênis, digamos assim, né? Tinha algo desse lugar, assim, de corpos com vulva que exerciam algo nesse campo da masculinidade. E temos também Tibira, que eu acho outra referência interessante, né? Que normalmente é divulgado como o primeiro homossexual do Brasil, e para mim tá tudo errado, assim, nessa frase, né? Bom, primeiro que já é um ser que não é do Brasil, né? De outra nomeação antes do Brasil ser Brasil, né? Então, com certeza não foi a primeira pessoa a ser assim. E ninguém disse que é uma pessoa homossexual, né? O único registro de fato que a gente tem é o quê? Uma pessoa que dava o cu, né? Uma pessoa com pênis que dava o cu. E Tibira nasce disso, né? É de um termo que já pode ser um termo que surge a partir de questões que vão surgindo com a chegada dos colonizadores, né? Até preconceitos, questões, né? Mas Tibira tem a ver com o termo que significa bunda, né? Então fala de uma prática, e não era o nome da pessoa, né? Era um apelido. E, se eu não me engano, eu acho que era uma pessoa que meio que tinha uma tenda pública, né? Chamam algo assim. Então, que tinha muitas relações sexuais, que recebia as pessoas, né, para ter. E nesse livro, Existe Índio Gay, tem alguns relatos disso, que era uma prática, assim, né? Tinham pessoas que algo como uma prostituição, mas que não necessariamente envolvia dinheiro, mas, enfim, acho que a galera curtia, né? Era um rolê que eles tinham, assim, né? E Tibira era uma dessas pessoas, né? E Tibira foi explodida na boca de um canhão, né? Pelos padres, pelos colonizadores, por ter essas práticas. Tem o livro do João Nin, que seria uma peça feita em cima dessa história, né? Não é uma fantasia, né? Eles não sabem exatamente, né, como era Tibira, mas eu acho que vale dar uma lida. E não sei, tô chegando no fim das referências. E tem a Paula Gunn Allen, né, que a Maria Lugoni cita. E tem uma coisa que eu gosto que a Paula fala, que é sobre os povos que usam os sonhos, né, para pensar o gênero. E é como se a função de uma pessoa dentro de um povo vai a partir com o que ela sonha. Então, se uma criança sonha com armas, isso assim, pensando nas atividades básicas de um povo, né? Entendeu? Talvez a pessoa sonha com... não sei, fica difícil, né?
com videogame, então a pessoa vai jogar videogame, entendeu? Se a pessoa sonha com usar vestido, a pessoa vai usar vestidos. Acabou, né? Então, na época que tinha para fazer, né? Caçar, cozinhar, né? Então, se a pessoa sonha com armas, a pessoa vai caçar, né? Se a pessoa sonha com o cesto, com a colheita, com fazer comida, então é isso que a pessoa vai fazer. Enfim. Né? E eu gosto muito dessa dimensão dos sonhos e espiritual, porque é muito comum também que dimensões que não são biológicas ou racionais sejam descartadas, né? Para a gente pensar formas de ser, de viver, de existir. Tem uma premissa transfóbica que gênero não é um sentimento, né? Talvez já tenham visto aí alguém falando. E como assim não é um sentimento, né? Como que viver é um sentimento, né? Como se as pessoas não tivessem autonomia, assim, de sentir o que elas precisam fazer da vida, né? E eu, pelo menos, já recebi muitos ataques, assim, quando eu trago essas dimensões de espiritualidade, dos sonhos, essas coisas que não são racionais ou biológicas. Isso é um ponto importante. A Yoronke, ela usa o termo biológicas, né, com hífen, bio, para assim, lógicas, né, para falar como que o Ocidente pensa. Né? O Ocidente, ele vai pensar tudo a partir da visão, o que está vendo, né? E a partir da biologia. E é daí que eu uso o termo cosmopercepção. Né? Ela fala o Ocidente tem cosmovisão, porque ele privilegia a visão. E o que está sendo visto e a corporalidade, tudo vai vir a partir de uma corporalidade. E outros povos têm cosmopercepção. Eles têm essa dimensão dos sonhos, da audição, né, dos outros sentidos. Então, tudo aquilo que não está dentro de uma biológica cai num lugar assim fantasioso, irrelevante, menos não é a realidade, não é produtivo, não é conhecimento. Né? E aí eu gosto de contar também que muitos das percepções que eu tenho sobre mim hoje, elas começaram no terreiro. Né? Eu não sou filha de santo, assim, não tive iniciação em nenhuma casa, mas frequento tem muitos anos já, no Casa Umbanda. E muitas das percepções das coisas que eu vivo hoje foi uma entidade que me deu uma deixa, assim. Né? Sem querer, nem tava querendo saber disso. Uma vez eu cheguei lá, assim, com o preto velho, né? Tipo, ai, cara, terminei. Tava numa vibe dessa, assim. E eu sei que preto velho não se fala de amor, mas eu tava, assim, em desespero. E aí o preto velho começou a falar, tipo, tá bom. Mas eu não gosto dos dois, não. Aí eu fiquei, tipo, cara, por que tá falando disso no meio eu tô aqui sofrendo por causa de mulher e a pessoa tá falando disso. Enfim, isso foi antes de várias pessoas ao meu redor transicionarem, de eu pensar na binariedade. Eu acho que foi um princípio, assim, da entidade inserir algo além que eu não estava percebendo. Né? Uma masculinidade que eu não estava percebendo, uma possibilidade de gênero que eu não estava percebendo. Né? Assim como já ouvi uma entidade, um caboclo falando que meu espírito era dividido ao meio. Aí, como se ele fosse metade feminino, metade masculino, algo assim. Aí na época eu fiquei, tá bom, muito maneiro, mas e aí? Me pareceu natural, me pareceu uma coisa que eu sabia, mas ao mesmo tempo, tá bom, o que eu faço com isso, né? E aí, alguns anos depois que eu comecei a acessar a não binariedade e também comecei a acessar essa ambiguidade tradicional, assim, ancestral, né, que os nossos povos carregam. Para mim, esse lugar do ambíguo, do não saber nomear, dos sonhos, né? Todos eles têm um lugar muito direcionador, assim, para pensar gênero, uma descolonização do gênero, né? Ou talvez até um mundo sem gênero. E acho que agora eu falei tudo. Tem outro marketing, meu Deus. Surreal. Eles estão te perseguindo. Então. Estão atrás de você. Gente, não sou rica, tá? Eu posso ter alguns seguidores, mas eu não ganho dinheiro por seguidor. Juro por Deus.
Que fala Mas linda. aí, gente, Eu amei. Eu quero falar, eu quero fazer umas perguntas, tá? Ó, gente, quem tá assistindo, sintam-se à vontade para comentar e fazer perguntas e tal, assim, fiquem à vontade mesmo. Quem fizer alguma pergunta, fizer algum comentário, eu posso ler aqui para ficar um pouco melhor. Mas Tarsila quer falar alguma coisa? Eu ia comentar isso também, para quem tá assistindo, se quiser colocar a pergunta, eu vou acompanhando e vou falando, fazendo a pergunta. Mas eu queria também. É até difícil saber do que eu falo, porque foi várias coisas que eu saí anotando. Mas antes mesmo de vir para a live, né, eu já queria trazer uma pergunta, assim, que trazendo para minha área, né, para nossa área, na verdade, mas de entender qual foi o caminho que você fez para chegar nessa pesquisa ou nessa busca, nesse entendimento da ancestralidade indígena e também como que isso de alguma forma se reflete para a sua atuação enquanto psicólogo. Porque eu acho que assim, tô uma pessoa que estou me formando na psicologia, mas tô no 11º período e até agora, assim, poucas disciplinas falaram sobre gênero e quando falaram sobre gênero, falaram, né, dessa forma colonial de pensar, binarista, que inclusive a psicologia reproduz o binarismo em várias coisas, e não só na questão de gênero, né? Mas só até o entendimento do que é saúde, do que é doença, já é um entendimento binário. Então, queria saber, assim, unindo todas essas coisas, né? A relação da transexualidade com a questão indígena também, que é uma pauta muito pouco falada dentro da formação da psicologia e está começando a ser discutida por psicólogos indígenas agora também. Então, eu queria saber como que você relaciona essas coisas. vai ser pelo menos umas 3 coisas que eu posso falar sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa é que não dá para a gente falar, inserir saberes indígenas, essas reflexões sobre a ancestralidade, sem a gente pensar uma abertura na psicologia para isso, né? Então, eu acho que esse ponto que eu estou agora vem muito do meu percurso na graduação, dessa frustração mesmo de não conseguir falar sobre esses temas. E aí, quando esses temas chegam, muitas vezes eles parecem versões pintadas do pensamento branco, né? Então, no meu TCC eu fiquei me perguntando assim, a psicologia resiste à descolonização, né? A área psicologia, não só a psicologia, as áreas, né? Esses campos de saber construídos dentro de um pensamento ocidental, eles resistem à descolonização, né? Porque a psicologia mesmo, eu acho que ela não faz sentido, né, dentro de um contexto indígena. A gente está fazendo aí manejos, né? Tá tentando subverter ou dar um encaixe, meio que um encaixado, né? Então, não tem como a gente falar disso sem a gente criar esses espaços, essas aberturas na psicologia. Então, na minha formação na UF, tinha um encontro de saberes, que eu acho que era um ponto muito importante, que era quando convidavam, normalmente, mãe e pais de santo e pessoas indígenas para trocar ideias e trazer seus saberes e a gente pensar a vida, né? E a gente dialogando, assim, como que a gente faz um encontro de entendimentos muito diferentes de subjetividade, de saúde, de doença, de causador de doença, né? Todos são perspectivas muito diferentes do que é viver, assim, tipo, por exemplo, eu já estive com uma pajé que eu perguntei para ela, como é que você trata depressão e ansiedade? Ela falou, banho de cachoeira, né? Mas o que ela tá falando de banho de cachoeira? Não é só o banho de cachoeira em si, que eu acho que é muito curador, sim, a água é poderosa, mas eu acho que ela tá falando de um modo de vida também. Quando a gente fala de depressão é o mal do século, né? Mas a gente tá falando de um modo de vida do século que produz a depressão. E aí o que esses povos estão trazendo são outros modos de vida, outros modos de se relacionar, que vão produzir outros estados de pessoa, assim, né, de subjetividade. Então a gente precisa ir tensionando esses diálogos.
E aí a gente vai entrar em campos do tipo, mas aí vai continuar sendo ciência? É outra conversa, né? Tipo, como é que a gente fala disso, que psicologia é uma ciência, e essas outras coisas não são ciência, né? Mas é isso, a ciência ela vai sempre passar por cima de tudo? Quais são os limites da ciência? Né? Uma ciência que não sabe conversar? Então, esse papo todo aí, a gente tem que fazer muita coisa para conseguir, eu acho, ter uma abertura maior disso, que não adianta você ficar falando uma psicologia indígena. Aí que precisa de um psicólogo lá na aldeia, porque está tendo um caso muito alto de suicídio, ele vai levar o pessoal lá no canto, vai conversar e vai passar, porque não vai ser assim. Eles não vão entender o que é esse negócio aí de botar isolar uma pessoa para ela falar dos problemas. Isso eu estou falando de profissionais do SUS que já me contaram esses relatos, assim. Ainda mais povos que têm pouco contato com a cidade. Eles não entendem, assim, para que serve. Né? Aí, quando ela falou, tudo bem, eu posso mediar a relação de vocês com a equipe médica, com a cidade, com essas coisas que estão entrando aqui e invadindo o seu modo de vida. Aí fez sentido. Porque o que adoece a população indígena? O que adoece populações não brancas? É a invasão dos seus modos de viver. É a impossibilidade de estar junto. É o assassinato. Né? Então, tem algo muito, muito estrutural, muito coletivo, né, que a psicologia vai ter que aprender a digerir. E na clínica, eu escrevi um texto sobre isso, inclusive. Vai sair, acho que em julho, eu espero. Né, que foi, tipo, pensando não binariedades na clínica. E aí, minha intenção não era necessariamente pensar como acolher pessoas não binárias, especificamente, mas como fazer uma clínica que é capaz de acolher o não binário do mundo, né? Aquilo que não se encaixa. Né? Inclusive de pessoas que se acreditam binárias. Né? E a gente faz esse trabalho também de vai chegar uma mulher cis que não quer viver o papel social de mulher. Tudo bem. Né? Vamos falar sobre isso, né? Então, eu citei quase tudo isso, assim, que eu trouxe, né? Tipo, como que... por que a gente acredita que o binarismo é real e precisa ser reforçado, né? Quanto da nossa clínica a gente... por que a gente só vai falar de não binariedade quando chega uma pessoa não binária? Sabe? Aí, fora desse contexto, a gente não vai pensar sobre isso. Não produz adoecimento em mais ninguém, né? A cisgeneridade não produz adoecimento em pessoas cis, né? Como se o problema está só, tipo, o racismo não é também uma questão da branquitude, não é um modo de vida adoecedor. Né? Não estou dizendo que é horizontal, né? Mas pensando assim, no caso das pessoas brancas que sustentam racismo, que sustentam a posição de violência, elas estão vivendo bem mal, eu acho, assim, sabe? Eu acho que as pessoas que acreditam, vivem com esse ódio, com esse lugar, elas estão vivendo muito mal. Né? As pessoas que acreditam no capitalismo, acho que elas estão vivendo muito mal. Né? Então, não é que não exista uma posição de violência, mas eu me perdi um pouco onde eu queria chegar. Acho que deu para entender. Tem alguns comentários aqui. Quer falar? Quer falar? Não estava pensando se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar, mas acho que foi tudo. Me ajuda aqui com os comentários. Acho que o primeiro... Xoxinho comentou: acho muito foda isso de cosmopercepção. É muito frustrante sentir que mesmo pessoas que se dizem interessadas no bem-estar coletivo cultivam modos tão pobres de não aprender o mundo e rejeitam tudo que não é lógico e racional. É aquilo que você falou, né, sobre ciência, o que é esse saber científico. E um dos trabalhos que o NEB faz, que a revista também tenta fazer e tal, é enxergar que todo esse cartesianismo, né, que estruturou a ciência moderna, esse saber moderno, rejeita tudo que não é lógico e racional, né, aquela separação entre mente e corpo que é totalmente impossível e irreal. Essa crítica que você fez foi totalmente certeira, né? Você quer comentar o comentário? Eu acho que concordar é isso, é foda. Sim. E
como é que a gente vai falar de populações que têm uma outra organização de vida? Não falo nem de pensamento, eu acho até que essa separação pensamento e o resto da vida já não serve muito, né? Como é que a gente vai cuidar dessas populações sem adentrar a sua forma de viver? Né? Como é que você vai fazer uma psicologia descolonial se você acha que é só a psicologia que vai dar conta do sofrimento psíquico? Você vai ter que saber conversar com o pajé. Você vai ter que saber ouvir aquela população e vai ter que saber ouvir que o seu trabalho não faz o menor sentido para eles. E você vai ter que encontrar outra forma de estar ali, junto. O outro é de Yasmin Tuíra, acho que falei certo. Real, às vezes eu torço tanta psicologia que já nem sei se o que sobra chama de psicologia ou outra. Eu acho que vale a gente se perguntar. Tem um livro que eu tô querendo ler que é o Psicologia Suja, né? Né? Sofia Flávio. Eu tenho isso. Eu tenho interesse, assim, de ver as psicologias monstruosas, sujas, erradas, tortas, viradas do avesso. Que eu acho que é o que tem para fazer, né? Assim, já que a gente não vai se livrar da psicologia, a gente está aqui ainda tentando, né, reformular alguma coisa, então vão ser essas, né, que vão de alguma forma criar esse espaço, né? Foram esses os comentários. Eu queria fazer um também, se me permitirem. Eu lembrei daquele, quando você falou agora de monstruosidade, eu lembrei daquele discurso do Preciado. Eu sou meio fã do Preciado. Quando ele fala, eu sou um monstro que vos fala, né, e tal. Aí, eu fiquei pensando, né, ele diz, eu sou um monstro que vos fala, ele conseguiu afrontar ali aquela escola inteira de psicanalistas, né, e a galera começou a levantar e ir embora. Essa foi a parte mais legal, acho, do discurso dele, né, as pessoas começaram a levantar e ir embora, e ele começou a rir, porque é totalmente irônico, né, claro que as pessoas iam levantar e ir embora. Mas eu pensei, como pensar quando o monstro que está escutando, né? Eu e meu irmão, a gente até escreveu um texto que não saiu ainda, a gente está tipo, tentando mandar para alguma revista publicar, que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Escuta. Né? Como lidar com essa inversão? Porque a gente está ocupando um lugar de escuta que nunca foi pensado para nós. Eu estou pensando enquanto um corpo trans. Como que isso, de alguma forma, isso gera uma angústia também, eu imagino. Né? Ser uma pessoa que está escutando, mas que a psicologia nunca, os saberes psi, né? Eu falo da psicanálise, nunca foi pensado que a gente pudesse, que a gente fosse capaz de escutar, muito pelo contrário. Então, que impactos isso teve, assim, ou se tem algum impacto nos seus estudos, sabe? Se isso motiva também a pensar em ancestralidade, como uma coisa tem a ver com a outra e tal. Porque eu nunca consegui sentar para conversar sobre isso com alguém. Eu acho que agora que estamos ao vivo, é uma ótima maneira de trazer um tema totalmente novo para mim. Olha que legal. Me encurralei. Mas aí, É o melhor enfim, momento para fazer essas conversas experimentais ao vivo. Ao vivo, né? Delícia. Olha, gente, sendo bem sincero, hoje na minha supervisão mais cedo eu estava chorando por um tema próximo, assim, o sol tá em câncer, né? Então me caguei de chorar, né? Disfarcei as olheiras aqui, fazendo corretivo. Mas esse lugar, assim, de a gente fica aqui falando dessa psicologia que tá num lugar de privilégios e tal, mas a gente tá aqui fazendo a psicologia sem estar nesse lugar, né? É um lugar de saber que não é projetado para nós, por nós, né? E eu tô mais na clínica particular mesmo, né? Então são esses exemplos que eu tenho mais para trazer. Não tem uma resposta, assim, uma grande conclusão, mas passo muito tempo pensando sobre o que é ser pessoa indígena que recebe uma pessoa indígena. Ser uma pessoa indígena que recebe uma pessoa branca. Né? Ser uma pessoa trans não binária indígena que recebe pessoas cis, hétero. Né? São esses elementos assim, que estão tão na vida pra gente, né? Essas
estruturas que que violentam diariamente, assim, na vida pessoal, familiar, né, a cisgeneridade, a branquitude, a cismasculinidade, derivados, né, capitalismo, né? E o tempo inteiro a gente vai estar nesse manejo, né, na clínica. E a gente não está falando de uma coisa distante, né? Tem algumas pessoas que vão, dependendo da posição que elas tiverem, vão falar: ai, boto fé que isso machuca muitas pessoas, mas isso não é um problema meu, né? Talvez a maioria das pessoas que se formam em psicologia ocupem esse lugar, né? Considerando que é um curso um tanto elitizado, né? Mas é a gente que está vendo ali as nossas dores diárias, né? Atendendo as pessoas. E não sei, uma das coisas que me pega muito é a dificuldade de receber pessoas trans não brancas. É meio foda, assim, né? Você se formar para não atender a população que te toca, assim, né? Que você entende como os seus, né? Porque as pessoas não têm dinheiro ou não conseguem chegar. É para além de dinheiro, assim, né? Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, é importante, mas, assim, como não é uma população que processa o lugar da terapia, né? Como um lugar importante, algo a ser sustentado, espaço de cuidado. Muitas vezes são pessoas que somem, não conseguem ficar, né? Então tem algo de uma fuga, não sei, né? Uma dificuldade de estar num espaço de cuidado, né? E ao mesmo tempo a quantidade de pessoas em posições mais privilegiadas que me procuram. E eu fico, gente, eu bato tanto nessa gente, a galera quer atendimento, e aí eu fico perguntando, é um fetiche, né? Para além da admiração, mas tem um fetiche, né? Tem uma coisa assim, eu passo muito tempo pensando sobre a branquitude que me procura, e como se de alguma forma tem uma terapeuta indígena não binária fosse isentar essas pessoas do racismo, isentar essas pessoas da transfobia, se forem pessoas cis, né? E como é que você faz esse manejo de você estar vendo alguém que, assim, sinceramente, na minha vida pessoal eu não tenho saco. Assim, não tenho saco. E ali você está ali cuidando. Então, como é que você vai acessar esse lugar, uma papada que te enche o saco, mas você vai cuidar, e você vai fazer um manejo, né? É muitas emoções, gente. Muita coisa. Assim, eu não tenho uma grande resposta, mas pelo menos tem um espaço de supervisão, né, onde a gente possa falar sobre isso. E para além disso, coletividades, onde a gente pode falar sobre isso, né, pode trocar essas questões, chorar. É bom também. Eu falo chorar de um lugar embasado, tá bom, gente? Porque tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Subulfo Somé, que ela tem um texto que fala sobre a importância de chorar no povo dela, o povo da Gara. Né? Eles são africanos de um país pequeno chamado, que eu sempre esqueço, alguma coisa Faso. Mas é um país pequenininho na África. E aí ela fala como que o chorar coletivamente é importante, né, no povo dela. Como que o choro reprimido produz doença, eles entendem assim, né? Principalmente doenças relacionadas à dor. Isso me pega muito porque eu tenho fibromialgia. Então, depois que eu li isso, eu comecei a me esforçar bastante para chorar mais, né? Chorar com os amigos, chorar onde puder, chorar ao vivo. Né? Não sei, se quiserem comentar o que tem pensado sobre essas questões também. Vai, Tarso. É contigo. Não, tô aqui pensando que um dia estar nesse lugar, assim, e também ter que me pensar como que eu vou lidar com essas coisas, assim, porque muita coisa que deve ser trazida, inclusive, quando você está em atendimento, né, com pessoas cis ou com pessoas brancas, também te atravessam e você tem que fazer esse manejo de cuidar, mas também não permitir que o nosso próprio atravessamento também crie ali uma impossibilidade, né, de lidar com as questões que são trazidas, assim. E aí acho que é isso, a supervisão e os outros espaços coletivos, né, para fora são muito importantes, né? Esse diálogo aqui, o diálogo que a gente consegue fazer, pensando uma psicologia, uma outra coisa, né? Pensando outros lugares assim de um conhecimento, né? E outra coisa que eu queria perguntar é que você trazendo todas essas pesquisas e referências e leituras, mas conceituando como transancestralidade indígena, que é uma coisa, como você me disse, produzida pelo seu cérebro mesmo, não está escrito em outro lugar, não está
dito, né, no mundo por outras pessoas. E aí eu Talvez queria saber se você pensa, alguém. né, Eu só não em conheci registrar. ainda. A gente sabe, não tem. Mas se você pensa de fazer esse registro escrito ou de alguma outra forma, e se você pensa se isso tem uma importância, né, da gente não deixar isso se perder, assim, porque muito do conhecimento, como você disse, tradições e conhecimentos ancestrais a gente não tem nem acesso porque já se perderam. Então, como a gente mantém esse registro para que a gente não perca também futuramente? Eu acho muito importante, tenho muita vontade, né? Mas acho que também aproveita e fala um pouco assim dos adoecimentos possíveis assim, né, nos espaços acadêmicos, nas produções acadêmicas. Eu pessoalmente sou uma pessoa que eu sofro muito com isso, né? Com prazo, com formas específicas de escrever, processos seletivos, né? Então, é uma coisa que eu vou fazendo aos poucos, conforme dá, né? Eu consegui escrever esse texto aí que eu falei das não binaridades na clínica, né? E eu, pelo menos, eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar, assim, levei 8 anos para conseguir terminar a graduação, e teve muito a ver com adoecimentos, assim, vários adoecimentos, né? Com prazo, e, e, e toda essa energia atmosférica, né, como diria Fanon, assim, o racismo atmosférico, né, essa dificuldade assim de conversar, essa dificuldade dos professores estarem disponíveis, né, para falar sobre esses temas, né. Quantas vezes eu aprendi a dar aula na graduação, sabe? Quantas vezes eu tive que professorar na minha graduação, né? Quantas vezes levei um 10, porque eu acho que o professor não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Então, na dúvida, para não ser chamado de racista, ele foi deu um 10, assim, né? Tive essa impressão várias vezes, né? E, sei lá, ir para uma aula e receber como material didático coisas tipo rituais bizarros dos índios, sabe? E aí você tem que conversar com o seu professor pós-doc sobre isso não ser legal. Cara, as pessoas estudam para quê, assim, né? E ok, tudo bem, todo mundo tá aprendendo, mas, sabe, aí você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, né? De novo, aí você se forma e ainda tá fazendo, sabe? É uma vida inteira, né? Nessa educação paciente, né? Da, de pessoas que muitas vezes não ligam tanto assim, né? Pelo menos o espaço acadêmico passa muito por aí. O capacitismo também, né? Isso me pega muito, como que a vida na universidade ela é muito, qual é a palavra que eu quero? Infértil, né? Você come mal, você dorme mal, você pega transporte, tudo corrido, e aí se você reclama, vão falar, mas é assim mesmo, agradece, né? Você está numa universidade pública, e você agradece mesmo, né? Porque é o que tem, né? E eu tenho um colega que ele fala toda vez que alguém vai entrar em um processo assim de estudo, ele fala, olha, te desejo muito essa desgraça, né? Porque é importante, mas não quer dizer que é gostoso, assim, né? Que faz bem, né? Então eu fico aí também às voltas com o mestrado, pensando se eu quero retornar para isso. E outra coisa que me pega muito é como que engole a gente, né? Essa vida acadêmica, porque parece que quanto mais você dá, mais eles pedem. E ainda mais quando é uma produção intelectual ativista, né? Nunca vai faltar demanda. Sempre sempre precisa produzir mais, sempre está faltando. Sempre tem um paciente que está precisando, né? Sempre tem uma falta muito grande, né? Então é muito fácil, acho que você só entrar nesse vórtex, né? De faltas, assim, estruturais. E, sinceramente, tem coisas, assim, que eu acho essa produção muito importante. Eu amo fazer isso, eu vivo disso, eu dou aula sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu estou disponível, pensando em descolonização, né? Descolonização dos modos de vida, não sei se eu estou disponível de correr muito mais, assim, agora que eu consegui me livrar da graduação. Não sei se eu quero correr tanto quanto eu já corri. Eu não quero. Quando eu já fui bolsista na Fiocruz, né? E aí, sei lá, Prosecco, eu não vou falar disso agora. Sei lá, né? Ficar reclamando ao vivo vai que pega mal pra mim. Mas aí uma vez me perguntaram, eu estava nessas minhas pesquisas já de ancestralidade, retomada indígena,
e aí, o mestrado, né? Já vai engatar no mestrado? Eu fiquei, olha, eu não vejo diferença entre fazer um mestrado e, sei lá, ir pro Acre, passar um tempo fazendo uns rituais com rapé e ayahuasca, sabe? Não vejo, assim, uma hierarquia nisso e não quero abrir mão dessas outras dimensões do saber em nome dessas formações e dessas produções, né? Então, não sei, ao mesmo tempo que eu quero muito fazer, mas eu quero muito também respeitar um tempo, esse outro tempo que é tão facilmente engolido. Mas, assim, esse negócio de publicar na revista, eu tô disponível, tá? Se tá nas entrelinhas, podemos fazer. Não era um convite, mas pode estar sendo agora. Porque eu acho, inclusive, isso, para mim também é muito difícil estar na academia, e tanto que até agora eu não tô na academia desde 2016 e não consigo me formar. E ao mesmo tempo que é angustiante, também eu não quero perder todos os acessos que eu tive estando na academia, mas que eu aprendi muito mais nos corredores e em outros movimentos, que foi a academia que me colocou, mas que não faz parte da academia, né? E acho que a revista, inclusive, é um desses passos que eu conheci o Nicolas, conheci o Bruno e o Cello também na academia, mas a gente criou uma coisa para fora desses muros, né? Então, reverberou para mim dessa forma. E eu compartilho muito dessa dificuldade, porque eu faço algumas disciplinas, agora eu estou fazendo a embriologia, e enquanto uma pessoa trans que pretende um dia engravidar, eu também me deparo com algumas formas de nomeação, de desenvolvimento masculino, feminino, que me incomodam. E aí, quando eu vou questionar a professora se não teria uma outra forma de nomear, uma outra forma de falar sobre aquilo que não demarque o gênero, ela fala pra mim que gênero, ela tá falando de biologia, não tá falando de uma outra coisa, assim. Como se, tipo assim, não é o que você tá dizendo que você sempre vai ser o que a biologia ensina na ciência, e esse que é o saber reconhecido e validado, né? Então, assim, a universidade, de diversas formas, ela nos retira, assim, outras percepções mesmo, né? Como se só a visão e aquilo que é dito lá dentro fosse um conhecimento hegemônico, que é, né, visto como hegemônico, e os outros fossem um saber menor. Essa experiência, eu acho que você disse, assim, de ir para fazer os rituais com rapé, talvez para você tivesse uma hierarquia, e que esse momento fosse até mais importante do que fazer um mestrado ou né, uma formação. Mas, assim, para a sociedade como um todo, não é isso, assim, é outra coisa que é reconhecida. Então, quando eu falo de escrita, quando eu falo de registro, não necessariamente eu estou falando de um lugar acadêmico, mas a gente criar mesmo outras formas de perpetuar. Por mais que o Instagram seja esse espacinho meio fascista, né? Meio cooptado, né? Mas foi acho que um dos principais espaços que eu encontrei para escrever sem passar por isso, né? Eu tenho uma escrita breve que chega em um monte de gente que não vai ler um artigo, sabe? Live, assim, essas outras formas, essas outras mídias, assim, né? E outros espaços de comunicação, que não vão parar para ler um livro, um artigo, ou adentrar a universidade, né? E chega um monte de gente, assim. Então, para mim, é muito mais gratificante, eu acho, assim, estar nas redes falando sobre isso. A academia acaba sendo um lugar mais de formalização, né? Porque é isso, se você não está fazendo, as pessoas não te legitimam tanto assim. Como assim eu estou aqui falando de pesquisa autônoma, sabe? Não é um mestrado, não passou pelos critérios para ser ciência, para ser tão bom assim. Descartando esses processos, assim, eu aprendi muito fazendo meu TCC sobre, acho que sobre embasamento do saber, né? Eu acho importante que as coisas sejam embasadas, né? Cuidados, assim, né? Para que elas sejam passadas adiante de forma responsável, mas ao mesmo tempo é isso, realmente não é acessível, sabe? Não é acessível para as pessoas com quem eu me importo, né? E é nisso que dá aula, live, trocar essas ideias, escrever uma postagem, são formas que eu encontro de conseguir botar para fora sem ter que passar, sei lá, por 2 anos de um mestrado, fazer uma pós, né? Enfim. Mas a live será transcrita e publicada, enfim, se tudo der certo. Então, vamos contar com isso.
Eu acho que o legal também da revista é que a gente mistura muita coisa, né? Tipo, acaba reproduzindo aquele modelo meio engessado de PDFs, o que talvez mude, né? Estamos aí tentando, fazendo conexões para melhorar o formato, mas é justamente uma tentativa de copiar um modelo acadêmico que não está na academia. Então, às vezes a pessoa olha para a revista, nas edições anteriores, ela olha para a revista, abre ela e fica, caramba, uau, né? Um artigo científico, caramba, vou citar, né? E ao mesmo tempo você vira a página e tem um manual sobre como chupar uma buceta transmasculina. E aí, como assim? Né? Que inclusive de autoria do Leonardo Tenório, um beijo pra ele se ele estiver aqui. Como assim uma coisa é do lado da outra, sabe? E, enfim, acho que isso é também uma maneira de burlar, mais ou menos, né? Essas normativas todas. Você não consegue se você não tiver um... Eu mesmo estava no mestrado, não conseguia publicar em quase nenhuma revista. Passei para o doutorado, pronto. Comecei a mandar para as revistas, aí já é um olhar diferente, né? Um tom diferente. Já não é aquela mesma coisa, aquela mesma abordagem. Aí o artigo já passa para uma segunda avaliação, às vezes, quando antes ele não era nem avaliado, porque tinha requisito de titulação, né? Então isso é uma, eu acho que isso é uma vergonha, uma grande perda, né? Que a academia tem, mas na verdade talvez seja até bom, né? Porque ela fica concentrada em si mesma, viciante em si mesma, e ela é tão adoecedora talvez nem valha tanto a pena. Né? Eu aqui, super acadêmico, falando mal da academia. Então, enfim, no Instagram do NEAB, oba-oba. Não Nunca. vamos, não, não vamos ver se algumas pessoas vão chegar até o fim da live, certas pessoas. Mas é muito adoecedor, então é bom sair. Eu acho muito legal. Seu perfil é muito foda. Porque realmente, assim, você consegue ler aquilo, são coisas que eu mesmo cito, né, nas minhas produções. E isso não exclui ninguém, não é uma maneira excludente de produção de conhecimento, que nem às vezes um artigo que é totalmente maçante, você não consegue chegar até o fim, mas para conseguir ponto você tem que publicar. Enfim, parece um redemoinho, né, que não para de rodar. Gente, chegamos, acho que tem 1 hora de live já, chegamos no tempo limite. Mas tem um comentário que eu vou ler aqui. Meio que é uma estrutura que vai mais nos aprisionando e que a gente tem que agradecer por ter o privilégio de acessar, que é justamente o que o cara falou, que é justamente a academia. Né? Que bom que a gente está aqui, mas ao mesmo tempo, Deus me livre, porque você não consegue sair. E ao mesmo tempo, existe também essa questão, né, do desemprego, né? As pessoas ficam tanto tempo na academia e quando elas saem, elas vão fazer o quê? A pessoa que depende de bolsa, que depende de vínculo institucional, e ela vai sair, como é que ela vai? Né? Pelo menos para a galera que é mais de cursos mais de humanas, tipo ciências sociais, que nem eu, né? Sociologia, antropologia e tal, você fica preso a esse meio. E aí você sai e você fica sem nada. Enfim, você meio que perde o chão, né? Eu me pego, assim, um pouco nesse terror, né? Do tipo, cara, aí eu vou reduzir os pacientes, vou pegar uma bolsa que pode ser cortada, e aí, Uhum. né? Tipo, é uma situação de terror, sabe? Uhum. Viver assim, tipo, vivemos num país que não quer que as pessoas estudem. É isso, Uhum. sabe? Não tem Resumindo em apoio uma assim, frase tudo que eu falei. psicológico para você estudar em paz, assim, produzir em paz, porque você pode, Uhum. é isso, não ter o básico para sobreviver em algum momento. Eu já fui morar Sim. num lugar que a pessoa estava saindo porque a bolsa foi cortada e ia morar com a mãe. Eu não estou afim, sabe, de Sim. passar por isso. Outras coisas, acho que tão preciosas quanto, né? E aí você vai... Uhum. Infelizmente, a gente precisa fazer essas escolhas, assim, né? Meio escolha de Sofia, né? É uma encruzilhada. Eu queria falar só mais uma coisa que eu achei muito interessante, que vocês falaram sobre supervisão, né? Como é importante ter espaço de supervisão em que a gente pode levar as nossas angústias. Eu me lembrei que a minha ex-supervisora, adoro falar essa minha ex-supervisora, ela falava que a psicanálise não se faz sozinho, né? Ninguém faz psicanálise sozinho, você precisa do tripé. E realmente, mas isso é complicado quando eu chego na supervisão e escuto um colega meu errando os pronomes de uma pessoa trans que ele está atendendo e deliberadamente e ninguém faz nada. E uma violência se reproduz. E eu me incomodo com aquilo. Então é difícil encontrar espaços de supervisão, espaços de produção coletiva da psicanálise,
né? Em que eu encontro um corpo trans que está ali querendo aprender, né? Querendo construir e que está se colocando numa posição humilde de não sei de tudo, como os canalistas a princípio deveriam fazer, e não consigo achar um lugar, um espaço para me colocar, né? Como você disse, acho que é muito bom que essa angústia que você repetir esse comentário. Ai, meu Deus, não me lembro. Como você falou, né, que você se colocou na sua supervisão, né, chorou na sua supervisão e tal, e isso foi uma maneira que você teve, né, de colocar para fora. Eu infelizmente não tenho isso, pelo menos não ainda. Eu espero que um dia, um famigerado dia, eu consiga entrar no grupo de supervisão, que eu consiga dizer que eu sou trans, porque até hoje isso simplesmente não aconteceu. Espero que minha supervisora não brincadeira, não está aqui. Mas entende, o nível, não consigo dizer que eu sou trans no meu grupo de supervisão, porque eu imagino as coisas que eu ouviria se eu dissesse, sabe? É muito angustiante. É nessa que a gente acaba recorrendo sempre aos espaços de autonomia, né, os espaços. Isso não tão legitimados assim. Eu não faço nenhuma supervisão muito formal. Eu faço, tipo, supervisão com amigos, sabe? Legal. E não vou entrar em outro espaço, porque é isso. Eu já não tenho muita saúde mental. Se eu ainda vou entrar nessa, assim, não tem condições, sério, não tem saúde para isso, né? E aí, ok, eu não tô numa supervisão top, né? Mas o que a supervisão top vai fazer comigo? Pra pensar, né? Tipo, é top para quem, né? Vai para eu começar a dar aula de novo, né, para os profissionais, assim, né, para eu virar objeto de estudo pela milésima vez, né? Então, eu tenho apostado mais nas margens da supervisão, na autonomia mesmo, juntar com uma galera, né? Juntar com umas pessoas trans para conversar, juntar com pessoas indígenas para conversar, e nisso vai indo. Uhum. Autodeterminação. Acho que essa é a palavra que o anarquista mais gosta. Sinceramente, só que eu sou anarquista. Gente, bora para as considerações finais? Ah, tá bom, tem isso, ok. Não, eu vou agradecer. Muito obrigado. Ah, tá bom. Eu faço os agradecimentos, aí Tarso, aí o cara fecha. Gente, muito obrigado por quem está aqui até o final. O que vocês estão chamando de supervisão? Não sou da psico. Algum de vocês quer responder? Supervisão é onde os psicólogos vão para chorar. Cadê? Também, né? Às vezes acontece. Mas é onde a gente trabalha os casos, fala o que está acontecendo, recebe alguma orientação. Né? Tem quem chama de covisão, intervisão, né? Tem umas variações. Legal. Não sabia de intervisão. Eu faço intervisão com coisas da esquizo. Muito obrigado a quem chegou até aqui, a quem viu até o final. Obrigado também a quem não viu até o final, mas viu uma parte. Também a quem verá depois que essa live já tiver terminado e vai ficar salva no Instagram do NEABI. Então, estar aqui com vocês é uma grande honra com o cara, com o Tarso, né, me acompanhando na revista. E eu espero que a gente possa fazer mais eventos assim, né, produzir espaços, né, abrir espaços em que a gente consiga dialogar e celebrar os conhecimentos que um e o outro estão produzindo, né, que a gente está produzindo em conjunto. Achei muito legal, assim, o tema. Eu espero que essa live seja citada por milhares de pessoas e para, tipo, cunhar a transexualidade como um conceito e vincular o cara. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E, Tarsilo, vou passar a palavra para você, aí o cara fecha com as considerações finais. Tá bom. Eu queria agradecer também a quem ficou até aqui, quem viu no começo também, quem chegou depois, mas a live vai ficar gravada, né? Como o Thiago falou. E também quem não seguia a revista ou não seguiu o NEABI ou não seguiu o cara, que passa a seguir agora. Porque a gente vai continuar fazendo ciclos de debates, né? Junto com o NEABI, então vamos publicar nos tempos futuros assim, outros desses encontros.
E tenho certeza que também teremos próximos encontros com o Okara, porque eu tenho muita coisa para trocar e para saber. Então, agradecer também, Okara, pela sua presença, por tudo que você trouxe. E deixar a minha admiração, que eu leio todos os textos que você posta, já estou esperando esse próximo que você escreveu. Então, boa noite a todo mundo e foi ótimo estar aqui com vocês. Bom, que é isso. Queria agradecer, obrigada pelo convite, pela escuta, pelas trocas, né? Acho que todos os temas também que vocês trouxeram são bem importantes para mim, né? E você acha que às vezes a gente tem uma sensação de uma certa solidão, né? Nos nossos pequenos mundinhos capitalistas tentando garantir nossas propriedades privadas, né? Mas aí a gente se junta e vê que todo mundo está mais ou menos com o mesmo problema, né? Então é sempre muito importante, né? Esses espaços de troca. Então agradeço, né, pelo convite, deu uma animada também. E seguimos, podem chamar também, qualquer coisa eu chamo vocês. Chame-nos. Eu gostei muito disso que você falou. É bom a gente se juntar e ver que tá todo mundo meio na merda e tal. Mas sim, a academia, e eu falando da academia, a academia produz uma sensação horrorosa de solidão. De que você só importa se você publicar um artigo, e mesmo assim isso só importa por uns 5 minutos, porque logo depois você já tem que publicar outro. Então, dessa perspectiva de dentro da academia, tem uma solidão muito grande, de fora também. Então, no fundo, tá todo mundo junto, mas todo mundo sozinho. E que ótima maneira de encerrar essa live. Que frase motivacional. Muito, muito legal. Oba. Vamos terminar sorrindo só para parecer que... felicidade. Não tô brincando. Então, gente, beijos a todos. Vamos encerrar aqui. A live ficará gravada e será transcrita e publicada em breve na revista Estudos Transviados. Beijos, muito obrigado de novo. E eu vou tentar convidar o cara para salvar a live como collab. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí, tá? Eu vou tentar agora, no final. Aí só fica de olho. Então, beijos, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.